Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula e agora a gente vai ver a palpação da parte distal do fêmur. Tá? Então a gente vai iniciar agora pelo côndilo medial. Tá, gente? Eu deveria estar do outro lado, né, e fazendo a palpação do côndilo medial. Só que eu vou fazer desse lado para ficar um pouquinho melhor aí no vídeo para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Então olha só, para palpar o côndilo medial, a gente tem que estar com o joelho do nosso paciente mais ou menos aí a 90 graus. Nosso paciente poderia estar recostado ou deitado aqui, como está o Arthur. Eu fiz aqui um desenho para mostrar para vocês a patela e o tendão patelar. Vai ser assunto da nossa próxima aula, mas hoje a gente vai falar um pouquinho aí, sobre a patela, sobre o tendão, sobre o espaço, sobre a interlinha articular. Então eu fiz um esquemazinho aqui para ajudar a situar a gente um pouquinho melhor. Tá? Então, para a gente palpar o côndilo medial, a gente faz essa flexão aí de 90 graus, tá? E com essa flexão a gente já visualiza mais ou menos o contorno do côndilo, tá? Dá pra gente ver bem. Porém, se a gente estiver na dúvida, aqui a gente observa que tem a tíbia e a gente percebe um espaço entre o fêmur e a tíbia. Esse espaço é a interlinha articular. É o espaço entre o fêmur e a tíbia, onde ficam os meniscos, ali dentro, tá? Então, nesse espaço aqui, a gente tem a interlinha articular. Então, eu posso vir palpando a interlinha articular e eu vou sentindo, eu vou contornando os côndilos, tanto o medial quanto o lateral. Minha outra mão aqui, minha mão esquerda, está contornando o côndilo lateral, tá? E aí a gente vai palpando, vai ter um determinado ponto na interlinha articular que a gente não consegue aprofundar mais a palpação, muito provavelmente é porque aqui tem o ligamento colateral medial, tá? Então, por isso, a gente não está mais conseguindo aprofundar a palpação, certo? Então, e se eu ainda estiver na dúvida, se eu estou no local correto, o que a gente pode fazer? O movimento de rotação. Lembra, galera? Quando a gente faz a rotação da tíbia, a gente vai perceber a tíbia roda. Então, meu contato inferior eu estou sentindo rodar, porém meu dedo aqui em cima não. Então eu estou certinho no côndilo femoral, certo? Então aqui é o côndilo medial. Aproveitando, já que a gente está no côndilo, bem na parte mais distal, geralmente a gente colocando 2 dedos transversos, o segundo dedo, galera, cai bem em cima do epicôndilo medial. Tá? Então, aqui eu já estou sentindo o epicôndilo medial do Arthur. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, na parte lateral. Passa para cá, por favor. Para o côndilo lateral, geralmente a gente faz um pouquinho mais de flexão. A gente faz a flexão aí de 120 graus. E a gente visualiza também praticamente todo o contorno já do côndilo lateral. Se eu tiver na dúvida, faço a mesma coisa. Palpo a interlinha articular, realizo o movimento de rotação e aí eu percebo que aqui o meu polegar não está rodando. Se eu descer um pouquinho, aí sim ele sente aqui a tíbia rodando, o movimento da tíbia acontecendo aqui no meu polegar. Já aqui em cima não, certo? Então, eu venho novamente aqui na interlinha articular, tá? Da interlinha articular para cima, côndilo femoral. Da interlinha articular para baixo, é o côndilo tibial, tá? Então, aqui o côndilo femoral, no caso, o côndilo lateral. Então, todo esse contorno, côndilo lateral. Para eu achar o epicôndilo, mesma coisa. Eu vou na parte mais distal, coloco 2 dedos transversos e o segundo dedo, gente, já cai em cima do epicôndilo lateral. Tá? Bom, um outro acidente que a gente precisa identificar vai ser a face patelar. Então, a face patelar, gente, é o seguinte, vou colocar de novo aqui o joelho dele estendido e a gente visualiza a patela, o tendão patelar, a tuberosidade da tíbia. Quando eu faço a flexão, gente, eu vou fazer a flexão aqui do joelho dele, a patela tende a descer, tá? E aí, quando a patela desce, eu vou achar um espaço. Vem para cá, por favor. Quando eu faço flexão, eu visualizo um espaço
aqui no Arthur dá até para ver, tem uma ligeira depressão, um espaço entre os côndilos, ó. Aqui é o côndilo lateral, aí tem um espaço, tem aqui uma depressão e depois o côndilo medial. Então, essa depressãozinha aqui, ó, é a face patelar, tá? É aqui que a patela depois vai se encaixar. E aí, a gente viu isso na aula prática, né? Eu vou mostrar aqui novamente, ó. Eu palpo a face patelar. E a hora que eu fizer a extensão do joelho dele, ó, a patela vai subir. Aqui, a patela já está subindo, já está empurrando o meu dedo para tirar o meu dedo do espaço para ela poder encaixar novamente, tá? Então, aqui, a face patelar no fêmur, tá? Agora, nós vamos ver o sulco medial e o sulco lateral. Então, o paciente poderia estar sentado, né? No slide a gente até fala, né, que o paciente estaria sentado com a flexão do joelho a 120 graus, porém que eu vou manter o Arthur deitado, tá? A flexão também a mais ou menos aí 120 graus. Então, nós vamos achar aqui a patela, ó, e a gente vem na parte medial e na parte lateral da patela, tá? Da face medial, da face lateral da patela, e aí a gente aprofunda um pouquinho a palpação, ó, e estamos novamente nos côndilos femorais, tá? E aí a gente procura os sulcos, tá? E a gente percebe, tá? Na parte profunda aqui da palpação, os sulcos, né, medial e o sulco lateral. O sulco medial, obviamente, no côndilo medial do fêmur, e o sulco lateral no côndilo lateral do fêmur, certo? E aí, mais uma vez, galera, deixa eu só falar aqui da interlinha articular, ó. Mais ou menos 90 graus fica melhor, né? O tendão patelar ele fica menos tenso, o tendão quadricipital também fica menos tenso, e aqui, ó, a gente consegue perceber esse espaço, essa depressão que existe entre o fêmur e a tíbia. E aqui, ó, que eu falei para vocês, que a gente testa também os ligamentos cruzados, tá? Então, eu deveria estar sentado aqui, travando o pezinho do Arthur e puxando, ó, a tíbia para frente para ver se tem alguma instabilidade, e aí indicaria lesão de ligamento cruzado anterior. Lembrando que a gente não consegue palpar, né, os ligamentos cruzados, são ligamentos profundos, a gente não consegue palpar, mas a gente consegue testá-los, né? Então, aqui, ó, esse é o teste para ver se tem lesão de ligamento cruzado anterior. E aí eu faço o contrário, agora eu empurro para trás, é o teste da gaveta posterior, para a gente testar o ligamento cruzado posterior. Quando o paciente tem algum tipo de lesão, a gente percebe uma folga grande, né, acontecendo uma mobilidade grande, tanto na parte anterior, óbvio se tiver lesão do ligamento cruzado anterior, e uma movimentação grande para a parte posterior, se tiver lesão do ligamento cruzado posterior. E outra coisa que nós comentamos foi o teste do bocejo. Então, ó, se eu suspeitasse aqui de alguma lesão do ligamento colateral medial, né, o que eu faria? Eu faria uma força em valgo, ou seja, eu empurrar o joelho dele para dentro, e aqui, ó, eu ia segurar a tíbia, puxando a tíbia para fora, tá? Forçando uma abertura medial do joelho dele, tá? Por isso que é chamado de teste de bocejo, porque se tiver alguma lesão, a articulação ela vai abrir mais do que o normal, tá? Então, por isso é chamado de teste de bocejo. A mesma coisa, né? Aqui, ó, fiz para o colateral medial. Se eu quisesse testar o colateral lateral, seria o contrário. Vou aproveitar e vou testar o colateral lateral nessa perna aqui, que eu não preciso mudar de posição, tá, gente? Então, seria isso aqui, ó. Agora eu seguro na parte medial e aí eu vou fazer uma força em varo, ou seja, vou empurrar o joelho dele para fora e agora eu vou estar puxando, ó, a tíbia e a fíbula para dentro, tá? E se tivesse alguma lesão, a gente iria perceber a abertura da articulação. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Só para a gente terminar, falta o tchau do nosso modelo. Tchau!